Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, o IBRAOP, e pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E neste momento, passamos para a composição do dispositivo de honra e convidamos para subirem ao palco a excelentíssima senhora, conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e anfitriã do evento. Excelentíssimo senhor Geibson dos Santos Justiniano, controlador-geral do Estado, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Excelentíssima senhora Adriana Cuoco Portugal, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal e presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP. Excelentíssimo senhor conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e vice-presidente executivo da Atricom, neste ato representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB, neste ato representando o Instituto Rui Barbosa. A excelentíssima senhora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará e presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Conta, AUDICOM. A excelentíssima senhora desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, diretora da Escola Judicial, neste ato representando o Tribunal Regional do Trabalho, 11ª Região. O excelentíssimo senhor Jefferson Praia Bezerra, ex-senador da República pelo Estado do Amazonas e professor da Universidade Federal do Amazonas. Excelentíssimo senhor Sebastião Robson Ferreira da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA. O excelentíssimo senhor Edmar Moreira Camata, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, CONASE. Excelentíssimo senhor Pedro Freitas, diretor-presidente da Águas de Manaus. Convidamos a todos a acompanharem conosco a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelo Coral do TCE Amazonas, com condução do maestro Johnny Moira.
Este evento, que tem infraestrutura para um Brasil sustentável e integrado como tema central, busca discutir inovações e tecnologias na engenharia para a construção de infraestrutura sustentável, resiliente e de baixo impacto ambiental, bem como debater os desafios e as melhores práticas na gestão e fiscalização de obras públicas, garantindo a eficiência, a transparência e o combate à corrupção. A realização do 21º Sinaop também celebra o Jubileu de Prata do IBRAOP, que comemora seus 25 anos de fundação. Muitas surpresas foram preparadas para que, ao longo de toda a programação do evento, senhores e senhoras possam comemorar esta data tão importante com o Instituto. Fiquem atentos. Em nome dos organizadores, gostaríamos de agradecer a presença de todos, saudar os que nos acompanham de forma virtual, desejar o máximo de aproveitamento neste evento e uma feliz estada em Manaus aos que aqui se encontram. Registramos e agradecemos aos patrocinadores, Banco Caixa e Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Registramos e agradecemos os apoiadores institucionais, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, o Instituto Rui Barbosa, o Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Conta, AUDICOM, a Associação Nacional do Ministério Público de Contas, AMPCOM, e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, a ANTC, e ainda o Conselho Nacional de Controle Interno, CONACE. Registramos e agradecemos também aos parceiros, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, SEC, a Secretaria de Estado de Energia e Mineração e Gás, CEMIG, Águas de Manaus, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA-AM. Cumprimentamos de forma especial os membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário aqui presentes, representantes de órgãos federais, universidades, faculdades, entidades classistas, a imprensa, prefeitos e secretários municipais e representantes dos municípios do interior do Amazonas, além de todos os servidores de cortes de conta. Convidamos para fazer a saudação inicial a anfitriã deste evento, presidente do TCE do Amazonas, conselheira Yara Amazônia Lins. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor Geibson dos Santos Justiniano, Controlador-Geral do Estado, neste ato representando o Governo do Estado do Amazonas, e em seu nome cumprimento a todos os membros do Poder Executivo. Excelentíssima senhora Adriana Cuoco Portugal, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Excelentíssimo senhor conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e vice-presidente executivo da Tricom. Este ato representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Excelentíssimo senhor conselheiro Mário Manuel Coelho de Melo, ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do IRB, deste ato, representando o Instituto Rui Barbosa. Conselheira substituta Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, e presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, AUDICOM. Excelentíssimo senhor Jefferson Praia Bezerra, ex-senador da República pelo Estado do Amazonas, professor da Universidade Federal do Amazonas.
Excelentíssimo senhor Sebastião Robson Ferreira da Silva, vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, CREA Amazonas. Excelentíssimo senhor Edmar Moreira Camata, presidente do Conselho Nacional do Controle Interno, CONASE. Excelentíssimo senhor Pedro Freitas, diretor-presidente da Águas de Manaus. Quero cumprimentar também todos os servidores que estão aqui, do nosso tribunal e dos tribunais que vieram prestigiar esse evento. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa alegria e orgulho que recebemos aqui no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas o 21º Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, SINAOP, o maior evento nacional dedicado a esse tema tão relevante para a gestão pública. Quero, antes de tudo, dar as boas-vindas aos dirigentes e técnicos dos Tribunais de Contas, aos representantes dos órgãos de fiscalização, engenheiros, gestores públicos, especialistas, membros da sociedade civil e autoridades dos mais diversos setores. É uma honra para o TCE Amazonas e para a cidade de Manaus acolher todos vocês nesta semana de troca de conhecimentos, experiências e inovações. O avanço de grandes empreendimentos de infraestrutura na Amazônia traz, inevitavelmente, um desafio que nos exige sabedoria e responsabilidade, como conciliar desenvolvimento e sustentabilidade na execução de obras públicas. Este simpósio nasce justamente desse desafio. Aqui teremos a oportunidade de discutir caminhos para que o processo e o nosso progresso caminhem lado a lado com a preservação ambiental e o respeito às particularidades regionais. Trazer o SINAOP para o norte do Brasil é mais do que uma decisão estratégica. É um gesto de valorização da nossa realidade e de conhecimento da importância de pensarmos soluções a partir do nosso território, ouvindo quem vive, conhece e sente as necessidades e potencialidades da Amazônia. Durante estes 5 dias, teremos uma programação robusta que vão do planejamento à execução de obras públicas, sempre com o olhar atento à sustentabilidade e à integração do país. Este será um espaço privilegiado para fortalecer capacidades técnicas, aprimorar práticas de gestão e criar pontes entre instituições e profissionais de todo o Brasil. Agradeço ao Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBRAOP, pela parceria e por acreditar na importância de realizarmos este encontro aqui. Meu reconhecimento também vai para todos os servidores e equipes envolvidas na organização, que trabalharam com dedicação para que este momento fosse possível. Tenho convicção de que as reflexões e conexões que nascerão aqui serão sementes de mudanças positivas, inspirando projetos e políticas que respeitem o nosso meio ambiente, promovam a eficiência e garantam a qualidade de vida à população.
Sejam muito bem-vindos. Que esta semana seja produtiva, enriquecedora e transformadora. Muito obrigada. Convidamos agora a presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, Adriana Portugal. Boa tarde a todos. Eu começo dizendo que hoje farei teria um comportamento um pouco diferente, né? Eu costumo fazer um discurso improvisado, mas dessa vez, e por toda a dificuldade que a gente percebe sobre o aspecto da gestão na região norte, eu optei por parar para pensar em palavra por palavra do que eu gostaria de dizer e dos agradecimentos que eu gostaria de fazer. Primeiramente, eu queria, em nome da presidente Yara Amazônia Lins, cumprimentar todas as mulheres que aqui estão e em nome, a partir do representante do governo do Estado do Amazonas, o controlador-geral do Estado do Amazonas, o senhor Geilson Santos Justiniano, eu gostaria também de cumprimentar todos os homens. Na pessoa da conselheira, eu agradeço a participação dessa tão honrosa audiência e digo, conselheira, que são participantes nacionais. Nós temos aqui representantes de todos os estados do Brasil e que trabalham e laboram com a auditoria de obras públicas pelo Brasil. Realizar o 21º Sinaop aqui em Manaus, com a nossa comemoração de 25 anos, para nós foi uma experiência única. A imensa exuberância da Amazônia impressiona. São quase 5 milhões de quilômetros quadrados, área maior que a União Europeia, por exemplo, abrigando 20% de água doce superficial do planeta, e mais de 40 mil espécies de plantas, né, segundo a ANA e a OTCA. Isso tudo sem falar da diversidade animal que aqui existe, que a gente acaba perdendo as contas quando a gente vai tentar falar sobre isso, né? Então, é muito imenso e muito exuberante, realmente. E uma coisa que vem muito na minha cabeça, que sempre me norteou, nos norteou nesse último ano, na elaboração desse evento, é que tudo que acontece na Amazônia não fica na Amazônia, né? Essa frase eu tive a oportunidade de ouvir num evento na Universidade de Brasília, e eu achei ela absolutamente cabível para ser reproduzida aqui com esse público que é tão nacional. Nada simboliza melhor o fato de tudo que acontece aqui impactar o resto do Brasil, que os rios voadores, né? Essas massas de vapor de água que percorrem o continente e irrigam lavouras no centro-oeste e no sudeste, e que, muito recentemente, todos aprendemos a ver no jornal, quando se fala na temperatura, quando se fala do clima, a gente sempre está vendo ali os rios voadores impactando o resto do Brasil. Então, essa é uma importância muito grande estar aqui falando nessa região para o Brasil, né? E aqui mesmo, diante do espetáculo em que o Rio Negro encontra os Solimões e seguem juntos, sem se misturar, quase por 6 quilômetros, isso também me impressionou muito. Compreendemos que a integração é tão necessária quanto desafiadora. O que acontece no mundo, na verdade, também reverbera aqui e em todo o Brasil. Sentimos os efeitos das guerras, das crises econômicas, que, por vezes, teimamos as crises, teimamos em importar e trazer para nós todos os reflexos disso. Então, o que acontece no mundo acontece aqui e no Brasil inteiro.
tudo se integra muito rapidamente à nossa realidade. Por isso, para enfrentar os desafios, precisamos apostar na sinergia da integração dos ecossistemas, das políticas públicas, dos saberes tradicionais e também da atuação das nossas ricas instituições brasileiras, que integradas se fortalecem cada vez mais na direção da relevante indução da melhoria da gestão pública, um papel extremamente valoroso dos tribunais de contas. Toda essa realidade justifica plenamente a escolha da palavra integração como palavra-chave deste evento. Já a sustentabilidade é uma palavra obrigatória. Hoje não se pensa em outra premissa de projeto de engenharia, por exemplo. E é mais obrigatória ainda para quem pensa uma infraestrutura melhor para a nossa sociedade na promoção do bem comum. Os desafios de infraestrutura brasileiros são enormes. Nós temos, por vezes, que enfrentar espaços continentais para implantar as nossas rodovias. Precisamos resolver rapidamente a questão do saneamento da nossa população, que hoje, e até no evento do IRB, que aconteceu aqui em Manaus também, eu pude reproduzir essa frase, mas ela eu acho extremamente impactante. Hoje, a nossa população tem celular na mão e o pé na lama, no esgoto. E essa realidade nós precisamos mudar, precisamos trazer esse bem-estar para a nossa sociedade. E temos também que trabalhar a resiliência diante das grandes mudanças climáticas que nós estamos enfrentando ultimamente, né? Agregando a esses desafios, à premissa da sustentabilidade, nos deparamos com a necessidade de tomar decisões hoje que não comprometam o amanhã, e, com isso, sermos sustentáveis nas diversas dimensões que essa palavra engloba. A dimensão ambiental, a social, a econômica, a institucional e a de governança. Ser sustentável é fazer hoje, tomar decisões hoje, que não vão impactar, ou vão impactar da menor maneira possível, a nossa sociedade no futuro. Esse, para mim, é o principal conceito da sustentabilidade. E, quando eu digo que isso é premissa de projeto, eu falo enquanto engenheira. Nós temos que pensar isso como efetiva premissa de projeto e lançar os nossos projetos de infraestrutura que tenham esse norte. Não vamos fazer hoje algo que vá atrapalhar as gerações futuras. Pensar em um evento sobre a infraestrutura sustentável e integrada aqui em Manaus é muito mais especial. Aqui nós temos exemplos claros das dificuldades de conciliar as necessidades, mediando-se interesses entre cidades, comunidades indígenas, quilombolas, todas ocupantes de uma mesma área nesse estado. A conselheira também fez uso da palavra conciliação, porque essa é um dos principais desafios e dilemas que se vive, provavelmente, em Manaus, que é considerado um laboratório vivo de dilemas, né? Somos levados aqui a pensar em como conciliar preservação, já bastante demandada internacionalmente, com o desenvolvimento econômico que é necessário para essa região, justamente para promover a preservação. Debater sobre isso durante o simpósio com argumentos ricos e, principalmente, honestos, favorece o amadurecimento sobre a infraestrutura que queremos, sendo esse, efetivamente, o principal objetivo dos eventos do IBRAOP. A programação foi toda pensada com essa lógica. Selecionamos artigos para apresentações e composições, e ao final, para compor os anais do evento, bem como convidamos palestrantes na montagem dos painéis que perpassam por todos esses desafios que eu comentei. Vamos também divulgar os nossos trabalhos lançados no site desde o evento do ano passado, mostrando com orgulho
o primor dos materiais técnicos realizados em conjunto pelos auditores do Brasil e de forma absolutamente legítima, tentando, sim, fazer essa conciliação na forma de realizar as auditorias por todo o Brasil. Para demonstrar essa enorme satisfação que estamos tendo de estar aqui durante este evento, eu inicialmente gostaria de presentear a nossa presidente, a senhora Yara Amazônia Lins, com um presente muito significativo para mim, que sou uma brasiliense, baiana, paraense, e que tem muito orgulho de viver em Brasília e divulgar suas belezas também. Nós trouxemos uns mimos que representam uma obra de engenharia cuja arquitetura remete ao seu propósito, que é a igrejinha, né? Nós temos uma igrejinha no formato do chapéu de freira. Em 1960, eu imagino o desafio que foi construir aquela igreja naquele formato e o quanto aquilo foi vanguardista, né? E nós precisamos continuar nesse movimento. Eu não podia deixar de trazer um presente que representasse essa vanguarda e, ao mesmo tempo, uma cidade tão cara para mim como Brasília. E tem um outro ornamento também que trouxemos para presentear nossa presidente e mostrar o tanto que somos gratos pela acolhida nessa cidade maravilhosa, nesse tribunal extremamente acolhedor. Nós trouxemos também uns ornamentos do nosso querido Atos Bulcão, que nós, brasilienses, temos o privilégio de ver espalhados pela cidade. Por favor, eu gostaria de fazer a entrega. Vamos ver. Claro, para comemorar o nosso jubileu de prata, também trabalhamos, desde o ano passado, em um livro sobre a trajetória do Instituto, em todos esses 25 anos. E para simbolizar o agradecimento que temos pelos nossos grandes apoiadores ao longo desses anos, eu gostaria de presentear o senador Jefferson Praia, o conselheiro Joaquim de Castro, nesse ato, representando a Atricom, e o conselheiro Mário de Mello, representando o IRB, com exemplares desse nosso livro, que logo mais vai ser divulgado, mas que nos deu muita honra de elaborar. Por favor. E, como de praxe, a gente também precisa agradecer os nossos patrocinadores. Perdão, eu acho que eu pulei uma parte aqui. Eu gostaria de homenagear alguns associados que são, na verdade, nossos grandes colaboradores ao longo desse período, os 25 anos de IBRAOP, e que muito colaboraram para o desenvolvimento do Instituto. Eu gostaria de chamar ao palco os auditores Marcos Sanches,
Anderson Uliana e Alisson Mati para receberem placas de homenagens que nós todos gostaríamos de estar fazendo a entrega, mas que eu vou ter o privilégio de fazer. Para o Marcos Vicente, nós escrevemos assim: pela contribuição na revisão do Estatuto e do Regimento Interno do IBRAOP e pelos anos de dedicação e profissionalismo no exercício da presidência do Conselho Fiscal. Para o nosso querido Anderson, escrevemos pela sua contribuição na elaboração de diversos materiais técnicos, e especialmente pela sua dedicação no exercício da presidência do IBRAOP durante as gestões de 19 e 20, 21 e 22, um período pandêmico desafiador. E para o nosso querido Alisson, escrevemos pela contribuição na elaboração de diversos materiais técnicos, em especial os procedimentos e planilhas de resíduos sólidos urbanos, e pelos anos de dedicação no exercício de funções de diretor financeiro do IBRAOP. Nesse momento, eu agradeço imensamente a oportunidade de fala e, mais tarde, a gente vai continuar com algumas outras apresentações. Eu só gostaria de reforçar que estamos muito felizes com a presença de vocês e que a gente espera que todos tenham um bom aproveitamento do evento. Obrigada.